Olá, meu querido, minha querida, participantes do 30 Semanas. Olá, você que é voluntário. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez. Nós estamos seguindo com os nossos comentários do Devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Inspire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Pois bem, se você chega aqui pela primeira vez, volta lá no primeiro vídeo da semana para conhecer um pouco mais sobre nós. Nós somos a Paz e Piedade. Mas vai lá no primeiro vídeo, porque nós aqui vamos seguindo na semana 7. Semana 7 que vem falando, né, nós temos tratado aqui de renovar a nossa confiança. Renovar a nossa confiança em nós, né, mas logicamente que baseado em nossa fé em Deus, em nossa esperança nele. Na verdade, nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre isso. Demos aqui um spoiler do que vamos tratar na semana que vem, porque falamos muito em confiar em Deus e, lógico, nós não podemos lastrear a nossa confiança em nós mesmos se não for em Deus, porque senão isso vira orgulho, isso vira vaidade, né? E isso vai nos fazer mal, vai nos fazer achar que nós, por nós mesmos, conseguimos fazer alguma coisa, enquanto que nós cremos que tudo que nós fazemos e conquistamos é porque existe um Senhor que está por trás de nós, nos suportando em tudo que nós fazemos. Mas sim, temos a nossa parte a fazer. E olha, preste atenção que nós temos aqui. Hoje é dia 7. Dia 7, o último dia dessa semana, diz assim, nosso tema: renove sua disposição para mudar. Então já perceba que o que nós estamos dizendo aqui é que nós não vamos ficar parados, deitado numa cama, sentado numa cadeira, como diz o poeta, de boca aberta, esperando a morte chegar. Mas não, nós vamos fazer alguma coisa. Vamos renovar a nossa disposição para mudar. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 a 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. O que significa essa passagem de Paulo? Olha, eu acho que numa frase a gente pode dizer assim, que Paulo está dizendo assim: olha, eu já mudei, mas tem muito mais a ser mudado. Eu sei que eu preciso avançar muito mais do que o que eu já avancei, do que o que eu já mudei. E o que seria bom que nós fizéssemos nesse momento? Seria bom que nós pudéssemos fazer um tipo de uma avaliação das nossas vidas. Eu faço aqui na minha mente, ou tenho feito aqui na minha mente, né, eu olho para os 5 anos atrás, mais ou menos isso, que foi o tempo que eu fiz o então programa ainda CR, que foi um antecessor do 30 Semanas, e eu sempre observo muito o que eu mudei nesse período, né, porque foi um período de muitas mudanças na minha vida, mas para que eu não perca a oportunidade de seguir mudando. Então eu vou observando quais foram os hábitos que eu mudei, quais foram as mudanças estabelecidas na minha vida, o que foi que eu consegui caminhar mais, quais foram as metas que eu coloquei que eu consegui alcançar, o que eu coloquei que eu ainda não consegui mudar, o que eu não consegui alcançar. Porque aí eu vou reprogramando a minha mente, eu vou reprogramando a minha postura, eu vou exercitando a minha fé em Deus, né, para que eu possa seguir para o alvo. Porque a gente corre o risco, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo estar caminhando com Ele, de que em algum momento a gente se perca, a gente imagine que Ele não está ao nosso lado. Você lembra, semana passada aqui na nossa igreja, nós tivemos uma pregação sobre os discípulos no caminho de Emaús. Foi exatamente logo após a morte de Jesus, mas Ele já havia ressuscitado, Ele já havia notícias, né, de que os próprios amigos daqueles discípulos, os outros discípulos, haviam visto Jesus. As mulheres já chegaram contando que Jesus ressuscitou. E aqueles discípulos estavam caminhando para longe de Jerusalém, caminho de Emaús, um lugar que era desértico, que não tinha nada, como quem diz assim, acabou. Olha, eles ouviram tudo que tinha sido falado antes, tudo que Jesus ia fazer, do próprio Jesus, e eles estavam caminhando, disse, acabou tudo, como se a fé deles tivesse se acabado. E eles não acreditassem mais em tudo que ouviram e que viram Jesus fazer.
Então nós corremos esse risco. Mas o que nós temos que fazer? E aí, nesse momento, né, no caso deles, eles tiveram Jesus caminhando ao lado deles, Jesus pregou, foi pregando para eles. E aquela pregação fez efeito. E num determinado momento ali, quando ele ele foi convidado para permanecer com eles e fez a ceia, eles se lembraram. É como se eles tivessem acordado, a venda dos olhos tivessem caído. E eles conseguiram enxergar, olha, esse era Jesus. Jesus estava aqui conosco, foi Ele. Ele ressuscitou realmente. Vamos voltar, vamos seguir o caminho, sabe? E todo momento em nossas vidas nós precisamos estar lembrando que Jesus está ao nosso lado. E que nós precisamos seguir em direção àquilo que nós temos almejado nele e através dele. E aí continuar perseguindo as nossas metas, os nossos objetivos, sempre chamando Ele, sempre consultando a Ele, sempre colocando Ele dentro dos nossos planos, na verdade, né? Pedindo a aprovação dEle, na verdade, para os nossos planos. E aí persistir nos nossos planos, encarar as derrotas, né? Apenas como batalhas perdidas, mas não como uma guerra perdida. E seguir adiante. Nós precisamos ter uma visão além do que os nossos olhos podem ver, para que nós possamos conquistar novas coisas. Olha, eu assisti uma palestra do Instituto Haggai, de uma moça chamada Emanuele Alckmin. Essa moça era cega, ela é cega. E o tema da palestra era visão além do alcance. E ela conta que o desejo dela, o projeto dela de vida era ser juíza. E ela fez todo o processo, mas houve preconceito da banca que examinou ela, né? E diretamente disseram, olha, nós não queremos, é como ele tivesse dito, nós não queremos você aqui, né? As pessoas não querem você aqui, você tem algo ao melhor para fazer. Mas aquela mulher não se abateu, ela persistiu, ela desenvolveu a capacidade, a sensibilidade dela de forma tal que ela era capaz de perceber coisas que quem tinha os olhos não podia perceber. Ela foi advogada, ela passou a advogar, né, e a julgar causas ambientais de plantas. Ela olhava plantas, ela lia plantas através da mão de um estagiário, através da mão do arquiteto, através da mão de um engenheiro. Ela conseguia perceber as coisas. Ela fez um voo de helicóptero para instruir o fotógrafo para onde ele deveria tirar fotos. Veja só o que ela conseguiu desenvolver em cima de uma dificuldade que ela tinha. Ela não se abateu, ela foi adiante, né? Essa moça é cristã, a sua fé fez ela perseverar dessa forma. Ela foi adiante do que ela poderia ver com os olhos dela, que na verdade ela não poderia ver, porque ela era cega, ela é cega. Tem uma pergunta aqui que nos incomoda e eu gostaria de deixar essa pergunta para a gente. Essa pergunta diz assim: onde você está agora? O que precisa deixar para trás? Qual alvo você deseja alcançar em sua vida? Esse é um tipo de pergunta que nos incomoda, porque muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, nós não focamos, não é? Nós estamos caminhando de qualquer forma, e é preciso que eu primeiro veja, sabe? Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, mas o capítulo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas, não havia nada, mas Deus viu tudo que Ele precisava criar, viu a mim, Ele viu a você e Ele começou a criar as coisas. Então nós precisamos ver antes, sabe? E ela traz essa frase, a frase é uma frase em inglês de um pastor batista americano da Geórgia, da igreja em Woodstock, e ele diz assim, uma tradução em português: se você não vir antes, você nunca verá. Percebe isso? Se você não vê antes de ver, você nunca verá. Se você não exercitar, né, o exercício de ver as coisas, né, e aí depois que você vê, imaginar onde você quer chegar, o que você deseja da sua vida, você começa a sonhar. Sonhar no sentido de exercitar,
né, no pensamento aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você deseja realizar. E aí você começa a exercitar, a planejar, a agir. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Você primeiro vê, aí você começa a sonhar com aquilo, e aí você começa a pôr em prática planos, metas, traçar, planejar, voltar e ver o que deu errado e avançar novamente. É isso que Paulo está falando nessa passagem aqui. Olha para trás, vê o que já passou, o que já avançou, o que deu errado e o que eu preciso mudar daqui para frente. É isso que está passando, é isso que nós conversamos durante toda a semana. É renovar a nossa confiança em nós mesmos, baseado naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus nos abre os olhos. Estamos demorando um pouquinho mais hoje, mas eu acho que eu preciso fechar essa semana hoje um pouco mais, nos levando um pouco mais a refletir sobre isso. Existe uma frase aqui que diz assim: transforme as frustrações e as dores em avanço e em mudança. Renove as expectativas para prosseguir, avançar e conquistar nossos novos alvos. Senhor, nós queremos, Pai, seguir assim, confiando sempre no Senhor, nos firmando na rocha que é o Senhor para nós, mas seguir, Senhor, fazendo tudo que nós tivermos que fazer, tudo que estiver ao nosso alcance, Pai. Nos dá essa capacidade de, ao mesmo tempo, crer em Ti e realizar o que nós precisamos realizar. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã. Amanhã iniciaremos uma nova semana, um novo tema e vamos seguir adiante. Até lá.